E aí, galerinha, voltei. E agora para discutir um pouco, imaginar as linhas de raciocínio para a construção desse tema. E eu trouxe uma ideia que eu acho que cabe num parágrafo e vai ficar bem legal. Um histórico para tentar mapear quais são as dificuldades de lidar com um tema tão complexo. Tá? Então, primeira coisa que vale a pena sugerir é fazer um certo comparativo, né? Por exemplo, o vírus foi descoberto em dezembro do ano passado. E o primeiro momento que se falou dele de forma veemente foi ali pelo dia 20 do mês de janeiro. E quando se falou lá, eram perguntas que se lançavam. Eram perguntas que não haviam muitas respostas. O que havia era Tailândia, Bangkok, mais ou menos 6 países que já estavam sofrendo com o fenômeno. Tá? Só que isso parecia, naquele momento, que seria algo setorizado, que seria algo ligado àquele momento e àquela localidade, né? Um certo ocidente distante. Só que já se começavam a se perceber que a coisa era mais complexa do que aparentava, porque por volta ali do dia 20, 22, mais ou menos, já haviam morrido 17 pessoas em decorrência do vírus na cidade de Wuhan, onde começou-se, onde, né, acredita-se que seja o marco zero da proliferação desse vírus. Já havia 400 pessoas infectadas. Já tinha chegado até os Estados Unidos e os especialistas ficavam preocupados também com as consequências do fenômeno, né? Por exemplo, levar o paciente a ter uma pneumonia, dificuldade respiratória. Então, esse primeiro momento, você pode fazer uma relação com um segundo momento. Qual o segundo momento? Dia quarta-feira, portanto, esta semana, 18 de março, ou seja, menos de 2 meses do momento que se começou-se a discutir o vírus com preocupação e certa seriedade, na Itália, quarta-feira desta semana, já havia 475 mortos. Veja que a gente está falando da Itália, né, uma localidade muito distante do marco central do fenômeno. Acho que essa comparação, essa velocidade de propagação e essa dificuldade de entendimento dos especialistas em relação à gravidade, inclusive há uma matéria da BBC que se discute isso, a própria OMS teve dificuldade de discutir a gravidade desse fenômeno. O primeiro alerta que ela lança era de que havia uma gravidade moderada. E depois, só com muita pressão dos especialistas locais e uma certa repercussão nos veículos de comunicação, é que a OMS aumentou essa preocupação para um nível de preocupação elevado. Então, essa comparação pode dar uma belíssima comparação no parágrafo, mostrar que em 2 meses a gente deixou de ter um fenômeno situado lá no extremo do Oriente e hoje com 400 infectados e 17 vítimas. A gente hoje tem países como a Itália que tem 475 mortos. E o fenômeno está se espalhando para os outros países. Chegou ao nosso país, chegou à nossa cidade. Né? A ideia que se tem lido, né? Não chega a ser uma ideia, um contexto, uma informação que se tem lido é que já se conta com 5 ou 6 pessoas infectadas na nossa cidade, no nosso estado. Isso é algo interessantíssimo para trabalhar num parágrafo, uma matéria-prima muito boa. Outro aspecto que se pode trabalhar no texto de vocês é o crescimento num país, por exemplo, infectados na China, a variação de casos. Como eu falei, tem 20 de janeiro, um pouco mais de 200, 300, dia 22 mais ou menos. Tem ali 400 pessoas infectadas e quando chega 13 de fevereiro já tem quase 60 mil pessoas infectadas. Tá? O ranking brasileiro já atualizado de anteontem, de quarta-feira desta semana, já fala de 529 infectados, os dados da Secretaria, somando os dados da Secretaria de Saúde, e o Ministério contabiliza 428, né? As contas
tem uma certa diferença de contas que você também pode utilizar no texto de vocês, quando a gente for falar da parte teórica, né? O Ministério fala de 428 infectados e as secretarias somada, quando soma o número das secretarias, dá 529 infectados. Falando disso, vale a pena também contabilizar os casos, além dos casos confirmados, são quase 9.000 casos suspeitos nesta semana, terça, quarta-feira dessa semana, 1.900 casos foram descartados e 18 pessoas estão hospitalizadas. É uma doença que oferece risco para crianças, é uma doença que oferece risco principalmente para os idosos, né? E o tratamento, não tem um tratamento específico, mas quando a pessoa se interna, ela precisa de ventilação mecânica. 7% do total no Brasil estão hospitalizadas. Lá no início, em fevereiro, se discutiu exatamente isso, da gravidade, e hoje a gente tem uma configuração dessa gravidade. Como eu havia falado, você pode explorar uma outra coisa mais ampla. As epidemias já fizeram 3 bilhões de vítimas ao redor do mundo, é o que contabiliza a revista Exame. Então, a matéria agora da revista Exame, de novo, essa semana, dia 18 de março, que contabilizou o que o mundo já perdeu vitimando pessoas por conta de epidemias. E a conta que a Exame chegou é de que seriam 3 bilhões de pessoas, né? Como se fosse a Índia e a China completamente de pessoas mortas por conta desse vírus. Se quiser também pode trabalhar as consequências. As consequências vão para as pessoas. Tem uma consequência que está se falando muito, que eu não trouxe na minha apresentação, mas que vocês podem explorar, que é a questão de como esses isolamentos, como essas quarentenas têm agido na psique das pessoas. Inclusive há muita gente já postando elementos para tentar diminuir essa ansiedade. Mas eu acho que o que tem de mais sólido hoje é discutir as questões econômicas. Os países estão parando. A gente teve queda da bolsa vertiginosa, já teve um dia aqui contabilizando, já teve 6 fechamentos de bolsa por conta do índice da bolsa caindo muito. O nosso dólar passou de 5 dólares, ou de 5 reais. E já há uma preocupação, principalmente nas camadas mais pobres, né? O Brasil tem muito desempregado e tem muito mais gente na informalidade do que pessoas desempregadas. E essas pessoas já temem por emprego, não emprego, mas por renda, né? Que elas são informais. Inclusive, uma das medidas do pacote do atual governo foi exatamente tentar dar renda mínima a essas populações, mas é uma renda bastante mínima para esses grupos populacionais. Então há uma crise econômica mundial, valorização da moeda do dólar e enfraquecimento da economia, que atinge a classe média, mas óbvio que vai atingir mais pesadamente os mais pobres no Brasil. Bom, agora a gente vai falar de repertório teórico. Eu separei para vocês repertório teórico muito bacana e que tem uma amplitude muito bacana. Emile Durkheim e a teoria organicista. Para Emile Durkheim, um filósofo, sociólogo, positivista, a sociedade precisa funcionar como um organismo vivo, e é uma comparação muito boa para fazer com esse tema que tem essa pegada médica. Um organismo vivo. Tá? Então a família é um órgão, a escola é outro órgão, o governo é outro órgão e vários setores da sociedade são órgãos. E a ideia de Emile Durkheim é, se não funciona, se esses órgãos não funcionam adequadamente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter prejuízo para a própria sociedade. Então, dá para usar a ideia de Durkheim num tema como esse, por conta de que ele já previa essa ideia de que precisa funcionar. E o que a gente tem visto é que, de alguma forma, os governos locais e, de certa forma, as lideranças internacionais, como a própria OMS, eu falei, elas pecaram. Então, dá para citar o organicismo de Durkheim a partir dessa perspectiva. Essa perspectiva de que o Estado não está funcionando como deveria. A outra coisa que vocês podem trabalhar, outra é Immanuel Kant. No caso de Immanuel Kant, se vocês pegarem a consequência, dá para trabalhar bastante, mas lembrem, Immanuel Kant fala de dignidade do homem. E fala também que a gente deve agir com o outro assim como gostaria que agissem com a gente. E fala também que a nossa ação tem que ser de tamanha boa fé e tamanha boa vontade que ela não pode, que ela deveria, na verdade, ser uma lei universal. Então, o homem não é o meio para se obter, o homem é o fim de todas as ações. O homem não tem valor, o homem tem dignidade.
O terceiro e último que eu trouxe para vocês é o ambientalismo, filósofo conservador inglês Roger Scruton, e que tem um livro sobre ambientalismo, a filosofia verde, de extrema importância, um livro muito importante contemporaneamente. Mas ele tem uma frase nesse livro que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Lembre, Durkheim trabalhando a questão do Estado, Immanuel Kant a questão filosófica que estamos vivendo. E agora a gente fecha com a questão do indivíduo. Nenhum projeto, ouça, nenhum projeto de larga escala terá êxito se não estiver enraizado no raciocínio prático da pequena escala. Isso é fantástico. E Roger Scruton nos lembra, somos nós que temos que agir, criar consenso e trabalhar em conjunto decisões tomadas em nosso nome, fazendo o bem necessário para o bem das futuras gerações. Então é isso, esse é o repertório sociocultural que eu tenho para trazer para vocês, para o desenvolvimento, é essa discussão. Um beijo, a gente volta.